Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler um texto com os irmãos em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 3 e o seu versículo de número 7. Enquanto os irmãos encontram a referência bíblica, eu quero externar os meus agradecimentos por essa oportunidade de, no meio de muitos homens de Deus, o Senhor nos conceder a oportunidade deste jovem pequeno trazer a palavra de Deus. Desde já agradeço a oportunidade, a confiança do pastor Arnóbio e dessa igreja, que é uma igreja referencial para o estado de Alagoas. Eu digo para vocês que eu acompanho todos vocês no Louvor e Palavra, né? No programa Louvor e Palavra. O pastor Marinho. Pastor Marinho é uma bênção, né? E todos os irmãos que dirigem aqui esse trabalho. Deus abençoe a todos. Também louvar a Deus pela vida do presbítero Anderson Góes, que foi aquele que entrou em contato conosco. Deus abençoe, ele deve estar aí trabalhando, né? Deus abençoe vocês. E também o meu amigo presbítero James, que me conhece desde que eu era criança, né, pequeno. Deus abençoe. Quem encontrou a referência bíblica, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 7 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem tomar seu assento, muito obrigado. Sabemos muito bem que a igreja pentecostal, ela cresceu com a mensagem centralizada em 3 pilares: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará para buscar a igreja. Essa foi a mensagem que os nossos patriarcas, que os nossos pioneiros pregaram. E hoje, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus só está nessa quantidade de pessoas que estão nesse culto, juntos, unidos para adorar a Jesus, porque esses homens pregaram a mensagem cristocêntrica. A mensagem que esses homens pregaram foi uma mensagem de libertação, uma mensagem que traz vida e uma mensagem que traz esperança. E a mensagem que eu quero trazer hoje, lendo no livro de Apocalipse, sabemos que toda a Bíblia Sagrada aponta para Cristo. Cristo, ele veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele tabernaculou-se no meio dos homens, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus cumpriu a sua missão, mas Jesus, ele deixou uma promessa, que iria vir para buscar a sua igreja. Se olharmos dentro
dos 66 livros da Bíblia Sagrada, vamos perceber que várias profecias existem tanto nos livros veterotestamentários ou Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Mensagens escatológicas, mensagens que mostram a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Mas somente 18 livros da Bíblia Sagrada têm profecias significativas. Se nós fôssemos falar sobre escatologia nessa manhã, nessa tarde de batismo, nós iríamos trazer o livro de Daniel, por exemplo. É um livro que tem mensagens escatológicas. Poderíamos também mencionar o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que também é um livro que tem mensagens escatológicas. Mas o livro de Apocalipse, sem sombra de dúvidas, é o livro que mais significa, mais explica toda a cronologia dos fatos das últimas coisas. Quando nós olhamos para a palavra Apocalipse, Apocalipse significa desvendar, revelar, tirar o véu. Essa palavra Apocalipse, ela é a junção de duas palavras, apo, que significa tirar de, e calúmina, que é véu. Em outras palavras, Apocalipse é tirar o véu daquilo que estava encoberto, daquilo que estava sem ser revelado, mas que Deus, que Jesus Cristo resolveu revelar para a sua igreja. Se engana quem pensa que Apocalipse é para o ímpio. Apocalipse não é para o ímpio. Apocalipse é para a noiva de Jesus. Quando você olha em Apocalipse no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, João ele vai dizer: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos tudo o que iria acontecer. Ou seja, Apocalipse não é para ser temido. Apocalipse não é para você fechar a Bíblia, pular o livro de Apocalipse, ler toda a Bíblia e pular o livro de Apocalipse, porque tem gente que tem medo de ler e estudar o livro de Apocalipse. Por que você não deve ter medo? Porque essa revelação é para você. Essa revelação é para a igreja do Senhor. E aqui vai mostrar a revelação ou o desenrolar da redenção desse povo que aqui está. Você está aqui hoje nesse ato cerimonial que foi uma ordenança de Jesus de batizar-se nas águas. Não é porque você acha bonito a cerimônia, e é bonita mesmo, mas você não está aqui, não é para isso. Você está aqui nesse cerimonial porque você sabe que você é um salvo em Jesus Cristo, e que um dia a trombeta soará e você irá morar eternamente com Ele lá no céu. Só quem vai morar com o Senhor, levante a mão e dê glória a Jesus. Então Apocalipse simplesmente é a revelação que Jesus deixou para a sua igreja. João que escreveu esse lindo ou essa linda carta para a igreja, para o povo de Deus. Ele escreveu em uma época do rei chamado Titus Flávio Domiciano. Esse rei ou esse imperador romano, ele era um imperador que ele era amante da cultura romana. E para ele, o cristianismo era uma ameaça para a cultura romana. E aí o que é que ele vai fazer? Ele sabe muito bem que qualquer forma de martírio de algum crente, de algum cristão, só fazia o contrário. Como assim, Marcos? Quanto mais ele matava um cristão, mais a igreja crescia. Quanto mais ele tentava fechar as portas da igreja, mais a igreja crescia. É esse o efeito do evangelho. Quanto mais tentam parar a igreja, mais a igreja avança. Quanto mais tentam calar a nossa voz, mais o evangelho prossegue. Porque essa obra não é do pastor Arnóbio, essa obra não é do pastor Isvaldo, essa obra é de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então Domiciano, percebendo que
não fazia efeito, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar João na ilha chamada Pátimos. Essa ilha era uma ilha vulcânica do mar Egeu, aonde somente os inimigos políticos eram lançados dentro dessa ilha. João foi lançado dentro dessa ilha para ficar só. Irmãos, João ele era pastor de Éfeso. João, ele como todo bom líder, como todo bom pastor, ele não quer ficar longe das suas ovelhas. Mas Domiciano faz o quê? Para calar a igreja, para parar a igreja, eu vou prender o pastor da igreja. A Bíblia diz que João, por causa do evangelho, o próprio João vai dizer que por causa do evangelho, ele foi lançado nessa ilha chamada Pátimos. Porém, tudo indicaria que João estaria sozinho. Tudo indicaria que João iria morrer sem a presença dos seus familiares, sem a presença da igreja. Mas uma coisa que Domiciano não contava é que João não ficaria sem a presença de Deus. Não adianta, podem tirar a gente da igreja, tentar tirar a gente da igreja, podem tentar tirar a nossa paz, mas uma coisa que eles nunca vão tirar é a presença de Jesus na nossa vida. João ali, ele foi lançado, pastor Arnóbio, para estar só. Porém, nós temos um hino na harpa cristã que diz que os melhores hinos foram escritos em meio à tribulação. Foi nesse momento em que ele está dentro desta ilha que Deus resolveu se revelar para ele, para dar a maior revelação, que é a revelação do livro de Apocalipse. A Bíblia vai dizer que enquanto João estava nesta prisão, a Bíblia vai mostrar que o Senhor levou ele em espírito para mostrar uma coisa que os homens naturais nunca poderiam enxergar. Aquilo que Paulo diz, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, era o que Deus tinha para revelar a João. João, quando ele é levado para o céu, João, ele, a primeira coisa que ele vai ver, a Bíblia vai dizer que ele vê 7 castiçais de ouro. O que significa esses 7 castiçais de ouro? Os castiçais de ouro representam a igreja. Só que João, ele não viu somente esses castiçais de ouro. João viu que no meio desses 7 castiçais de ouro havia um ser diferente. Cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés como se saísse do latão reluzente. Ele tinha um cinturão de ouro traçando o seu peito, uma boca ou uma voz como o som de muitas águas, como o som de espada aguda de 2 gumes. Então quando João ele viu aquele ser, a Bíblia diz que João caiu aos seus pés, porque ele estava vendo Cristo glorificado. Aí eu quero dizer para você, sabe por que esta igreja está viva? Essa igreja não está viva não é porque ela é confortável. Essa igreja ela não está viva não é porque tem essa estrutura, não. A igreja está viva porque Jesus caminha no meio da igreja. No dia que essa igreja deixar Jesus, deixar de dar liberdade a Jesus, podemos dizer que essa igreja vai ficar morta. Mas aí, enquanto houver Jesus no centro do culto, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter batismo. Oh glória! Enquanto Jesus se for o centro do nosso culto, o culto será uma bênção. Por que eu digo isso? Porque hoje, pastor Arnóbio, muitos lugares já não tem a presença de Deus porque o centro não é Jesus. Fazem um monte de artifício, colocam parede preta. Eu não tenho nada contra quem tem parede preta, amarela, vermelha, mas o centro do culto não pode ser jogos, eventos artísticos para chamar os jovens. Agora muitas igrejas, porque tem carnaval, então vamos colocar a igreja para ir para o bloco de carnaval para evangelizar. Esse não é o centro do culto.
acontecer, a glória de Jesus era tão grande que João caiu como morto sob os pés de Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui, que decidiram sair da sua casa para adorar Jesus. Você não vê o pregador, você não vê o cantor, você não vê o seu pastor. É muito bom ver nosso pastor, mas não, você não veio para isso. Você veio para ver Jesus. Quando você sair daqui deste culto, ainda nesse culto, mas quando você sair, vai ter uma transformação tão extraordinária, que você vai ver o sobrenatural de Deus chegando na tua casa. Porque onde Jesus está, há milagre. Aonde Jesus está, há manifestação sobrenatural. Então João, ele recebe a missão. E que missão João ele recebe? De escrever as 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas, segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, são representações das épocas da igreja. Por exemplo, quando nós pegamos a igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso é a igreja do amor decadente. A igreja em Éfeso, ela era conhecida por seu trabalho, por sua perseverança. Mas quando passavam-se os tempos, eles deixaram de fazer por amor e começaram a fazer de forma automática. E há um perigo quando o crente faz as coisas de forma automática, porque é uma obrigação e não por amor. Então a igreja de Éfeso, eles perderam o primeiro amor. Essa igreja aqui em Éfeso, segundo o pastor Antônio Gilberto, era a igreja da época apostólica, que começaram a trabalhar, mas depois começaram a fazer de forma automática. Sabe o que é fazer de forma automática? Aquele momento em que você fazia a obra de Deus, sem olhar quem estava olhando o que você fazia. Por quê? Porque o nosso amor por Jesus, ele não é medido pelo que a gente faz, mas o porquê nós fazemos. Você entendeu? O amor que nós temos por Jesus não é medido porque está fazendo alguma coisa, é medido pela intenção do teu coração. Você está fazendo para agradar a Deus ou para agradar os homens? Se for agradar os homens, você está como a igreja em Éfeso, porque você está fazendo somente no automático. Mas se você faz por amor a Jesus, porque você ama Jesus, não se preocupe, há um galardão preparado para você. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é conhecida como a igreja perseguida. A palavra Esmirna significa amargura. Então a igreja entre os anos de 100 e 312 depois de Cristo. Depois nós temos a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo é chamada da igreja mundana, porque representa a igreja que aderiu à doutrina de Balaão. Os irmãos lembram de Balaão? Balaão tentou profetizar contra Israel por causa de dinheiro. E tem muita igreja que está dentro dessa igreja de Pérgamo, que faz as coisas de forma mundana. Segundo o pastor Antônio Gilberto, em seu livro, que fala sobre o livro de Apocalipse, ele vai dizer que essa época foi 313 depois de Cristo, aonde o imperador Constantino uniu a igreja ao Estado. Irmãos, a igreja ela não é vendida. A igreja não pode ser vendida. A igreja não é política. A igreja é de Jesus. A igreja não é de homens. A igreja é de Jesus. A igreja, e ora irmãos, a igreja não prosperou, não foi pelo poder político não. A igreja prosperou porque nós acreditamos no poder de Deus. Aquele que disse assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o poder da igreja. A igreja em Pérgamo era a igreja mundana, era a igreja que se misturava com o mundo. Mas aqui em Rio Largo não tem não. Aqui no Rio Largo não tem não, aqui tem pastor. E o pastor doutrina e diz assim: a igreja não se conforma com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja de Tiatira é uma igreja que representa a igreja dos anos 600
a 1517 depois de Cristo. Era uma igreja que é conhecida como a igreja que aderiu à idolatria, cultuando os cultos de Jezabel. Jezabel foi uma mulher terrível. A Bíblia diz que dentro de Samaria, ela mandou matar os profetas do Deus vivo e colocou o culto a Baal. Quantas igrejas estão nessa forma de idolatria? Idolatra homens, coloca homens no palco e esquece que o centro das nossas atenções é Jesus Cristo. Depois nós vemos aqui a igreja de Sardes. Entre a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, havia uma igreja por nome de Filadélfia. E é nessa questão aqui, e é nessa igreja que eu quero pregar nessa tarde. Eu quero falar, aproveitando o tema que foi proposto, sobre escolhidos para ser arrebatados. Quem foi escolhido para ser arrebatado aqui? Levante a mão. A igreja de Filadélfia tem algumas características importantes do crente que quer ir para o céu. E eu vou falar para você aqui essas características. Primeira característica: a igreja de Filadélfia é uma igreja que o seu nome significa amor fraternal. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Com isso, eu quero dizer que a primeira característica de uma igreja escolhida para ir para o céu é ter amor pelos irmãos. Ter amor pelos irmãos. Repita comigo: a igreja que irá ser arrebatada é a igreja que ama o seu irmão. Irmão, 1 João capítulo 4, versículo 7. João, ele vai dizer que quem é nascido de Deus ama seu irmão. Se você não ama seu irmão, você nem é nascido de Deus e você nem conhece a Deus. Olha o que diz o texto: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama o irmão não conhece Deus e não pode ser chamado de nascido de novo. Olha que tem outro texto aqui, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E esse amor aqui, irmãos, é um amor que às vezes a gente prega na igreja, mas às vezes a gente só prega de boca para fora. Por quê? Porque quando a gente sabe que tem alguém que está precisando, a gente não ajuda. Quando a gente sabe que tem alguém necessitado, a gente cruza os braços. Mas essa obra aqui do amor é uma obra que deve ser contínua na igreja. Deve ser contínua na igreja. Não é agora amar e depois deixar de amar. Tem que ser contínuo. Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 1. Permaneça o amor fraternal. Quando fala permanecer, significa que deve ser constante. Pastor Arnóbio, muita gente fica perguntando por que é que a gente não vê as manifestações hoje como a gente via no passado. Por quê? Será que Deus mudou? Deus, ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nele não há sombra de variação. Quem muda é o homem. Quem muda somos nós. Por que é que hoje é difícil a gente ver um paralítico andar? É porque às vezes a gente falta cumprir conforme o que a Bíblia diz. E eu quero dizer para você que esse amor, essa unidade, faz com que o avivamento entre dentro da igreja. Salmo 133, versículo de número 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e vai pela barba e barba de Arão, e pela sua vestimenta. Igreja que é unida
A igreja vive um avivamento genuíno. Igreja que é viva e que ama o seu irmão, vive o verdadeiro avivamento. Quem quer ver o verdadeiro avivamento? Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que os vossos cultos serão diferenciados. Eu profetizo em nome de Jesus que voltaremos a ver as pessoas arrancando os crucifixos, jogando no meio da igreja e dizendo: eu quero Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que as pessoas irão voltar a ser batizadas com o Espírito Santo. Paralíticos vão voltar a andar. Por quê? Porque essa igreja é a igreja que é unida. A segunda característica que eu vejo dentro da igreja de Filadélfia e que aponta para a igreja escolhida para ser arrebatada é que a igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta a ela como verdadeiro, como santo. Perceba que no capítulo de número 3, versículo de número 7, Jesus ele vai dizer: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e verdadeiro. Jesus, em outras palavras, estava mostrando que como ele é santo, a igreja do arrebatamento também tem que ser santa. Como Jesus ele é santo, a igreja do arrebatamento tem que ser santificada. A palavra santificação no Antigo Testamento é Kodesh, santo, separado. No Novo Testamento, a palavra santo significa agiasmos. É um dos significados de vários significados que tem a palavra santo. E é a palavra que mostra que a santificação é vontade de Deus. A santificação, irmãos, não é uma atitude passageira, é um estilo de vida. Você é separado para Deus. Você é separada para Deus. Deus, Ele quer você exclusivamente para Ele. Irmãos, os passaportes do crente, vocês sabem que para viajar para outro país, você tem que ter um passaporte. O passaporte do crente é a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja santa. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 7, versículo de número 8. Quando João ele vai ter a visão, ele vai ver o seguinte, ele vai dizer: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa. Quem é a esposa de Jesus aqui? Levante a mão. Olha lá. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. A palavra linho fino dentro do original grego é leoconcataron, significa pureza. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja pura. Não adianta insistir. Se não tiver santidade, naquele grande dia ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. A santificação é uma característica da igreja que será arrebatada. Quem for santo, se santifique mais. Um dia desse minha sogra diz assim: santo é quem foi canonizado, porque ela é católica, né? Santo quem foi canonizado pelo Papa. Mas a gente crê diferente, nós somos santos, porque nós estamos procurando todos os dias nos santificar, porque um dia encontraremos Jesus lá no céu, e nós vamos encontrar como Ele é, santo, puro. Ele é santo, irmãos. Quando você chegar no céu, você vai ver o Deus que é santo, e você também será santificado, você será transformado. Irmãos, olha, imagine só, eu só quero aqui mostrar para vocês, que quando vocês chegarem no céu, vocês vão dizer que Ele é santo. Santo.
Isaías capítulo de número 6. Quando Isaías ele tem a visão, Isaías ele vai ver o Senhor assentado num alto e sublime trono, a orla do seu manto enchendo o templo de glória, e os serafins dizendo: Kodesh, Kodesh, Yahvé Sabaó, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Você pode dizer comigo: Santo, mais forte, Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. Ele é santo, ele não teve pecado. Em Hebreus vai dizer que ele teve todas as experiências do homem quando estava na terra, mas ele não pecou, porque ele é santo, e a igreja deve ser santa. Amém? A terceira característica de uma igreja escolhida para ser arrebatada está ainda no capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, sei que com pouca força. Primeiro, isso aqui é uma característica importante. A igreja de Filadélfia, ela pode ser fraca, mas o poder de Deus que aperfeiçoa na fraqueza. Porque aqui não é igreja de Superman e de Mulher Maravilha, não. Aqui é lugar de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas, de pessoas que precisam da ajuda. O próprio Paulo, quem era Paulo? O homem que com o seu lenço, ele mandava o lenço, os seus aventais e curava as pessoas. Quem era Paulo? O homem que escreveu as 13 epístolas aqui. Um homem que foi dotado de conhecimento, um homem que deu origem à teologia sistemática que nós temos hoje, através do livro de Romanos, por exemplo. Um homem cheio de sabedoria. Mas Paulo disse assim: Senhor, tira o espinho da minha carne. Tira o espinho da minha carne. Tira o espinho da minha carne. O Senhor chegou para Paulo e disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pode ter aqui no nosso meio hoje crente que está se sentindo fraco, está se sentindo incapaz de ser batizado, está se sentindo incapaz de servir a Deus. Mas Jesus está dizendo hoje para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Levante a sua mão direita para o céu. Receba a força daquele que é forte, daquele que está assentado num alto e sublime trono. Receba a força agora. Você que está com um sentimento depressivo, saia desse sentimento depressivo agora em nome de Jesus. Você que está aí pensando em largar o grupo, largar a coordenação, largar o ministério, receba a força daquele que tem a força que vem do alto. Receba em nome de Jesus. 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 Para obreiros do Senhor, eu profetizo força, 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 força. O Senhor está fortalecendo a tua vida. Orai, orase. Necalaio basuria. Rielemaio araseri alamai. Mas Marcos, você não sabe que eu estou enfrentando. Mas a igreja escolhida por Jesus, Jesus fortalece. Mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra. A igreja que será arrebatada ama a palavra de Deus. Esse termo aqui, quando João ele diz guardar a palavra, esse termo dentro do grego é tereo, que significa manter, observar, obedecer fielmente. Agora vai apertar um pouquinho aqui. A igreja ela não cresceu, não foi por causa do batuque do pandeiro.
A igreja não cresceu, não foi por causa das músicas de forró. A igreja cresceu por causa do avivamento da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Igreja que é escolhida para ser arrebatada é a igreja que ama a palavra, guarda a palavra, vive a palavra. A gente tem que escrever isso aqui, a gente tem que escrever, pastores. Porque tem gente que confunde muito. Coaching não é palavra de Deus, não. Mensagem antropocêntrica que diz que você é o centro de tudo não é palavra de Deus, não. Eu sei que vocês têm um pastor que doutrina vocês aqui, obreiros que doutrinam. Mas eu quero deixar só uma explicação do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele tem 3 pontos importantes a serem observados. A palavra de Deus tem uma mensagem, um objetivo e gera uma esperança. Uma mensagem, um objetivo e gera uma esperança. Qual é a mensagem? A mensagem da cruz. Objetivo: levar o homem ao arrependimento. E a esperança? Que Jesus em breve vem. Sim, ele vem. Aramaiô, Manassuriá, para buscar a noiva. Se não tiver nesses 3 requisitos, fuja que é heresia. A igreja só prosperou porque a igreja amava a palavra. Eu estou de frente lá em Sergipe, Aracaju, com o meu pastor, inclusive. Eu esqueci de mandar a saudação do meu pastor, pastor Leonardo Soares, pastor presidente. Eu estou lá como apresentador de um programa chamado EBD em Foco. Porque o meu pastor, ele entende que a base da palavra é importante para o crescimento da igreja. Avivamento sem palavra não é avivamento, é movimento. E o que é movimento? Movimento é algo que é intermitente. No dia do congresso, eu estou dando glória a Jesus. No dia do batismo, eu estou dando aleluia. Mas quando eu saio daqui, eu permaneço da mesma forma. Eu não acredito nesse tipo de avivamento. Eu acredito no avivamento que é feito através da palavra. Marcos, me dê um texto aí que fala sobre isso. Ezequiel capítulo 37. Quando Ezequiel está de frente para o vale de ossos secos, o Senhor chega para Ezequiel e diz assim: por acaso esses ossos poderão voltar a ter vida? Ezequiel disse: tu sabes. Sabe que que Deus ele falou? Profetiza a minha palavra e esses ossos voltarão a ter vida. Enquanto você profetizar a palavra de Deus, o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. O que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Já profetizou hoje? Já profetizou hoje? É a palavra de Deus que faz essa igreja crescer. É a palavra de Deus que dá alimento para essa igreja. Jesus no deserto venceu Satanás, foi com a palavra. Não foi com força, foi com a palavra. O diabo chegou para ele e disse assim: transforma essa pedra em pão. Ele chegou para Satanás e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem vai ser arrebatado ama a palavra. Se não ama a palavra, está na igreja errada, né, pastor? Por quê? Porque quem ama a palavra, segue a palavra. Pastor, por isso que o mundo não gosta da gente, não. Uma artista global aí disse que a Bíblia tem que ser refeita. A Bíblia tem muita palavra de ódio, tem que ser refeita. Se eu estivesse na presença dessa mulher, ia dizer: minha querida, minha irmã, vou profetizar para você que você vai ser irmã. Eu vou profetizar para você. O homem não tem poder de mudar a palavra, mas a palavra tem poder de mudar o homem. A palavra vai continuar sendo pregada. O que é pecado e acabou. A palavra diz que é pecado e é pecado. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que guarda a palavra. Quarto, a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que é protegida da tribulação. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo de número 10. Visto que guardaste a minha palavra, eu te guardarei
eu te guardarei da tribulação que virá para, olha o que diz aqui, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam na terra. Queridos, existem 3 interpretações hermenêuticas sobre a volta de Jesus. Eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro, existem aqueles que acreditam na teoria do pós-tribulacionismo. E o que é o pós-tribulacionismo? A igreja passará pela tribulação e na parousia, quando todos os olhos verão Jesus, a igreja será redimida. Só que a igreja não crê nisso, a gente não crê. Eu não creio. Você crê nisso? Que a gente vai passar na tribulação? Quem crê que a gente vai passar na tribulação? Levante a mão. Olha, não estou vendo ninguém, olha. Sabe por que a gente vai passar pela tribulação? Eu vou explicar para você. Olha o que dizem 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Olha que Paulo ele vai dizer: e esperar dos céus o seu filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Diga amém. Não vai. Agora tem outra teoria hermenêutica que diz que é chamado de mesotribulacionista. O que é que eles acreditam? Eles acreditam que a igreja só vai passar 3 anos e meio na tribulação da falsa paz do anticristo, e no meio da tribulação Jesus vem buscar a igreja. Não temos base teológica para isso. Agora nós aqui, igreja de Rio Largo, igreja pentecostal clássica, porque a gente não é pentecostal histérico não, a gente é pentecostal clássico. A igreja pentecostal clássica, sabe o que crê? Cremos no pré-tribulacionismo. A igreja não passará pela grande tribulação. E isso o texto vai dizer que por eles guardarem a palavra, eu te guardarei do dia, não no dia, do dia da provação que virá sobre a face da terra. Sabe como é que vai ser? Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Quem crê nisso? Quem crê nisso que vai ser arrebatado? Pode ser hoje, oreai ou namai. Pode ser hoje o último dia. Você pode aqui se batizar, e quando você retornar, você está diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A minha esperança, pastor Nóbio, não é ter um carro bom. A minha esperança não é ter uma casa boa. A minha esperança não é ter um anel de formatura. A minha maior esperança é que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Jesus está voltando, igreja. Jesus, ele está voltando. Estamos nos últimos momentos. E se for hoje, você deixará esse lugar aqui, estará ceando com o Senhor lá no céu. Eu vou dizer para você como é que vai acontecer quando você chegar no céu. Quando for esse grande dia. Será o maior espetáculo. Quando eu falo assim, espetáculo da forma positiva. Será o maior evento que já houve na face da terra. E olhe que já tiveram eventos que marcaram o homem, pastor. Por exemplo, existe aquele evento de Hiroshima e Nagasaki, onde o presidente mandou lançar as bombas Billy Boy, se eu não me engano que era o nome da bomba. Hero Boy. Jogar sobre Hiroshima e Nagasaki. Isso nunca mais sairá da mente dos homens. A Covid-19, que assolou muitos, levou muitos irmãos, nunca sairá da nossa mente. Mas o dia que o Senhor voltará para buscar a igreja, é o evento dos eventos.
Você estará na sua casa, irmã, preparando o almoço para o seu esposo quando chegar. E quando você estiver preparando, você vai fechar os olhos e vai dizer: que vontade de cantar o hino da Cassiane aqui. Quando você abrir os seus olhos, você não vai estar diante do fogão. Você vai estar diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Obreiros do Senhor, irmãos, vocês estarão no seu trabalho. E quando vocês tiverem no seu trabalho, vai dar vontade de falar em língua estranha. Quando você fechar o olho, você não vai estar diante do seu patrão. Você vai estar diante do seu Senhor lá no céu. Jovens, vocês estarão na sua faculdade ou na escola. E parece que vai dar vontade de você dar uns pulos lá dentro da universidade. Porque crente é assim, crente pentecostal é pentecostal até na faculdade. E quando você abrir os seus olhos, você não vai estar diante mais do seu professor. Você vai estar diante daquele que é dono de todo conhecimento. Toda a terra ficará perplexa pelo evento do arrebatamento. O que foi que aconteceu? Milhares de pessoas em Rio Largo desapareceram. Alguns vão dizer: será que foram os OVNIs? Será que foi algum tipo de bactéria? O que foi que aconteceu? Ninguém terá uma resposta. Mas aquele que não guardou a santidade, aquele que não guardou a palavra, aquele que não foi perseverante, vai estar no meio dessas pessoas e vai dizer: esse povo que fazia tanto barulho em Rio Largo, que era tão santo em Rio Largo, não está mais aqui. Está nas mansões celestiais. Aqui na terra vai ter tribulação. Aqui na terra vai ter angústia. Mas no céu vai ter festa. Os homens aqui procurarão e não encontrarão. Mas lá no céu nós encontraremos Ele glorificado. E aí você tem que se acostumar. E aqui eu vou fechar até a Bíblia. Você tem que acostumar com o barulho de adoração que tem aqui. Você sabia disso? Quem não dá glória aqui, pastor, vai ter dificuldade quando chegar no céu. Se chegar. Porque no céu é glória a Deus. No céu é adoração. Eu vou explicar mais ou menos aqui, aí eu encerro minha palavra. Sabe como é que vai ser no céu? Os serafins vão dizer: Santo, 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 Santo. A Bíblia diz que tem 24 anciãozinhos, assim, do cabelo branquinho, que vão estar lá com suas coroas, vão se prostrar, vão lançar a coroa e vão dizer: digno é ele, que foi morto, mas viveu. E você, e a igreja? Olha o que a igreja vai falar. Apocalipse 19, versículo 2. Olha o que diz a igreja. Capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi do céu como uma grande multidão. Quem estará na multidão? Levante a mão. Quem estará? Faz barulho aí. Quem que vai estar nessa multidão? Encontrarei uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra, poder pertencem a Ele, pertencem a Ele, pertencem a Ele, pertencem a Ele. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. Olhe para o seu irmão aí de canto de olho. Olhe para ele aí de canto de olho, assim, ó. Assim, olhe para ele. Esse crente bonito aí, ó. Só tem crente bonito, né? Crente é bonito demais. Eu acho que o crente é o povo mais bonito, pastor. Ainda mais se tiver uns olhos verdes assim igual ao do pastor. É azul ou verde? Azul, né? Verde. Verde. Olhe para ele aí. Sabe que esse que está do seu lado, você está olhando aí? Esse é o embaixador do céu aqui na terra.
pensa que o melhor lugar, quem mora melhor é quem mora no Alphaville, lá em São Paulo, está enganado. Esse que está aí vai morar em mansões de ouro e cristal. Vai passear em ruas de ouro e de cristal. Você está preparado para isso? Eu vou fazer uma oração por você. E à noite tem mais. Vou fazer uma oração por você. E essa oração vai ser uma oração para que Jesus ele fortaleça a tua fé. E que você suporte as aflições até o dia da sua volta. Mas não se preocupe, ele está voltando. Daqui a pouco você vai ouvir o som da trombeta aí. Quem sabe, meu pastor, se hoje à noite não vai ter nem culto, porque a gente vai estar cultuando lá no céu. Porque tem gente, pastor, que parece que colocou o umbigo na terra, as raízes na terra, e não crê mais no arrebatamento. Mas todos aqueles que são salvos, cheios do Espírito Santo, escolhidos por Deus, já sabem que um dia Jesus voltará. E essa é a nossa esperança. Eu vou dar um tempo, 30 segundos para você começar a dar glória a Jesus aí. Dê glória a Jesus. Eu quero ouvir toda a igreja dar glória a Jesus. E aí eu vou orar. Riaio, Ramaio, Surialamai, Recalaio, Amanaha, Suria. Essa glória é para o Senhor Jesus. Essa glória é para o Senhor Jesus. Essa glória é para o Senhor Jesus. Tu és digno, 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 tu és digno. Senhor, enquanto eles te dão glória, encha eles do teu Espírito Santo. Iriaio, Ramai, Torama, Soricalai. Enquanto eles estão adorando o teu nome, encha ele com o teu Espírito Santo. Dá força, dá força, dá força, dá força, dá força, dá força, dá força. Fortalece, 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 fortalece. Olha, olha, olha. A irmã já está sendo fortalecida pela presença de Deus. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Receba agora, força, 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 receba, Jesus, eu te apresento este povo que está aqui, Eramaiô, Massuria, esse povo aqui veio para ouvir a tua palavra, e a tua palavra já disse, que o Senhor é a nossa força no nosso momento de fraqueza. Fortalece agora a tua igreja, fortalece agora o teu povo, em nome de Jesus. Repita comigo, Jesus, eu quero receber da tua força na minha vida. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a